Hoje vamos falar sobre o Tao Te Ching, uma obra com mais de 2000 anos, que tornou-se um dos pilares na divulgação de alguns princípios daoístas e supostamente foi escrito por um dos mais famosos místicos orientais, Lao Tzu. O vídeo original está em inglês pela Philosophy Now. Então vamos começar por descobrir o que é o Tao. O Tao é uma força que é responsável por criar o universo e todas as criaturas neste, assim como por sustentar e formá-lo. Mas o termo força não é totalmente correto, já que a primeira linha do texto aponta uma característica importante do Tao. O caminho que pode ser falado não é o caminho constante. O nome que pode ser nomeado não é o nome constante. O que isto significa é que toda a língua é inadequada para descrever o Tao, pois colocaria limitações no Tao, e o Tao não pode ser limitado. E há uma abundância de exemplos que mostram-nos as limitações da linguagem, como por exemplo o descrever as emoções ou o processo de pensamento. E se eu lhe pedisse para descrever o que é o amor a uma pessoa que nunca o sentiu, compreenderia a dificuldade de escrever. Mas os filósofos do Tao sabiam que precisavam de alguma forma de descrever o conceito para o leitor. Então, ao longo do livro, tentaram usar o termo que chamamos de termo menor ou termo negativo, quando descrevem o Tao. A parte superior não é brilhante, a parte inferior não é obscura. Pouco visível não pode ser chamado e retorna ao que é sem substância. A isto chamamos a forma que não tem forma. O ver no texto é esta preferência para usar o termo negativo, tal como nada sobre algo, e utilizando fraco ao invés de forte. E isto não é porque o Tao seja mais parecido com estes termos negativos, mas porque estes termos não têm as mesmas funções limitantes que os termos positivos, sendo assim mais próximos ao Tao. Mas na verdade, o Tao criou tanto o positivo quanto o negativo e, portanto, também é limitado quanto ilimitado, nada e algo, fraco e forte. Vamos agora ver como viver a vida em harmonia e em acordo com o Tao. No livro há muitas referências à natureza e ao que podemos aprender com ela, de como devemos estar mais em contacto com a natureza. O bem maior é como a água, porque a água é excelente em beneficiar a maioria dos seres sem se apropriar destes. Ao assentar onde nada gostaria de assentar, vê de perto o caminho. Também aprendemos que não devemos ser demasiado rápidos a julgar, como diz Lao Tzu. O mundo inteiro reconhece o bonito como o bonito, mas este é apenas o feio. O mundo inteiro reconhece o bom como o bom, mas este é apenas o menos bom. Assim, algo e nada produzem-se um ao outro, o difícil e o fácil complementam-se. Então não devemos ser demasiado rápidos a fazer julgamentos sem primeiro considerar o propósito. E que aquilo que o todo mundo julga como bonito ou mau não significa necessariamente que assim seja e devemos olhar para dentro ou para a natureza para ajuizar um pouco melhor. Em segundo lugar, neste mundo podemos também ver que tudo está relacionado e aquelas coisas que automaticamente nos outros chamamos de más ou erradas são necessárias para nos permitir ter tudo o que consideramos bom e bonito, que não podemos ter coragem sem medo, alegria sem mágoa. Em terceiro, aprender sobre a moderação e que devemos praticar ativamente a moderação, pois é da nossa natureza querer mais e, portanto, podemos perder-nos facilmente na constante luta por sucesso. Não há crime maior do que ter muitos desejos, não há desastre maior do que não ser contente. Não há maldade maior do que ser cobarde, portanto, ao ser contente, sempre haverá o suficiente. Lao Tzu não sugere que vamos ao extremo de não ter desejos, mas sugere que aprendemos a sentir contentamento apreciando o que já temos. Essa moderação deve ser praticada também com as emoções, pois o excesso de qualquer emoção pode causar problemas, como o excesso de preocupação pode causar ansiedade e podemos alcançar essa moderação através de vigiar conscientemente os nossos desejos e emoções e praticar a quietude. Quietude é a quarta e última lição que aprendemos. E sim, isto indica que a quietude é da nossa natureza, tal como o Tao é da natureza.
Faço o meu máximo para alcançar o vazio, aguento-me firme na tranquilidade. E aqui podemos ver que Caldesi coloca ênfase na tranquilidade, pois é esta que faz com que retornemos ao nosso estado natural, acalmando emoções e desejos e também permitindo-nos apreciar o que nos envolve. A nossa situação atual de uma perspectiva neutral. Possam sempre encontrar o caminho.